Olá, pessoal, tudo bem? Estamos entrando aqui, estamos ao vivo. Eu vou daqui a pouquinho chamar a Vanessa. E quem for entrando, se quiser ir participando ativamente, fica à vontade e me manda perguntas. A gente vai respondendo no momento da live, e as perguntas que eu não consegui responder aqui na live, a gente vai respondendo depois, tá bom? Eu vou chamar a Vanessa aqui. Deixa eu encontrar aqui a Vanessa. Ela entra. Vou dar uns minutinhos para ela entrar. Vamos lá, vou tentar aqui. Vanessa. Oi, Vanessa. Olá. Vanessa está conseguindo falar comigo? Está conseguindo me ver? Vou tentar novamente aqui. Entrar ao vivo. Oi, Vanessa. Entrei! Que bom que a gente conseguiu. Bom te Tudo ter bem, aqui. Dani? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E Ah, que você? bom, Me ouve bem Vanessa. também? Tudo ótimo, tô te ouvindo bem, sim. Que bom que você está aqui. Primeiro eu quero te agradecer por participar desse momento, né? Você sabe, Vanessa, que eu tenho um projeto que é um projeto de cada vez mais qualificar os profissionais da área de imóveis, né? A gente tem uma quantidade de profissionais muito grandes atuando no mercado, mas muitos deles ainda um pouco perdidos, né? Sem saber como agir, como se posicionar, o que fazer, o que é certo, o que é errado. Então, com o intuito de realmente ajudar esses profissionais, é que eu tenho feito essas lives com um pouquinho de frequência. E te convidar para esse momento é muito especial, porque eu sei que você tem muito para contribuir com a gente, né? Então, muito obrigada por você estar aqui, viu? Também agradeço, Dani. Adorei o convite. Aham. E estamos daí para poder dar mais suporte e até talvez provocar algumas discussões para a gente entender um pouquinho mais da área de vocês também, porque posicionamento serve para todos os profissionais, né? Mas eu entendo, você já até compartilhou algumas dores comigo, enfim, a gente vê o mercado também, então vamos Aham. lá, estou empolgada para a gente discutir sobre o assunto. Que bom. Bom, primeiro eu queria fazer uma apresentação dessa profissional maravilhosa que eu admiro há muito tempo. A Vanessa Balestre, ela é especialista em branding, diretora criativa e consultora de posicionamento para empresas e profissionais. Ela tem uma trajetória muito sólida, onde ela ajuda marcas a se expressarem com verdade. E nesse nosso encontro, ela vai trazer uma abordagem estratégica e sensível sobre como corretores de imóveis podem construir autoridade, gerar conexão e se destacar em um mercado muito, muito, muito competitivo. Tudo isso com identidade, clareza e propósito. É isso, né, Vanessa? Isso aí, Deixa muito eu só te dar bom. uma informação para a gente começar. Olha que Ah, curioso, eu fiz uma pesquisa há pouco tempo e nós temos hoje no Brasil 630 mil corretores de imóveis atuando. É um número uau! muito expressivo, fora aqueles que ainda atuam como estagiários, que ainda não têm o Cresce, né? Mas é muita gente no mercado. Tem muito imóvel, é um mercado muito dinâmico, tem sempre gente comprando, gente vendendo.
mas a gente precisa realmente fazer com que a maioria desses profissionais nos deem orgulho pela forma que trabalham, pela forma que intermediam as negociações, né? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Contextualizando um pouquinho mais, para a gente já entrar em algumas perguntas, Vanessa, eu tenho visto no meu dia a dia assim, que os corretores estão patinando muito com as vendas, sabe? Entra mês, sai mês, e poucos vendem, poucos performam bem. Eu não quero nem entrar no mérito de fatores externos, né? Ah, é a Uhum. economia que está ruim, as taxas de juros estão altas, o pessoal está com medo de tirar o dinheiro aplicado. Eu acho que esses são fatores externos que influenciam sim os resultados. Mas antes da gente fazer essa análise externa, é muito importante que a gente faça uma avaliação da nossa atividade, do nosso dia a dia, da nossa postura, né? Então, algumas perguntas são importantes. O que eu posso fazer como corretora de imóveis para melhorar meu resultado? Independente do que está acontecendo no Brasil ou fora do meu escopo de trabalho. Por que meu colega vende e eu não vendo o que eu gostaria? São algumas perguntas que a gente tem que começar a ter resposta para elas, né? E quando a gente começar a responder essas perguntas, a gente vai mudar o jogo, a gente vai virar o jogo, sabe? Na minha experiência de 10 anos de atuação e analisando a profissão, eu vejo que a primeira resposta para isso, para essa análise interna, é avaliar o nosso posicionamento. Como estamos posicionados no mercado de trabalho? Não dá mais para fazer por fazer. Acordar e falar o que eu vou fazer hoje, né? Tem que ter estratégia, tem que ter disciplina, tem que ter meta, tem que ter foco e tem que ter posicionamento, que é o branding. Como eu quero ser visto no mercado, né? Que imagem eu quero transmitir para as pessoas que se relacionam comigo. E nessa atividade toda, o que eu efetivamente tenho que fazer para gerar confiança, credibilidade, conexão, autoridade e gerar desejo para que esse cliente seja atendido por mim, para que eu tenha destaque no mercado imobiliário tão competitivo, né? Então esse é o cenário, assim, eu te dei um pouquinho Certo. do cenário que a gente vive hoje e a minha pergunta para você é a primeira pergunta, a primeira. O que o posicionamento pode fazer por nós corretores e por que essa palavra é tão importante no nosso dia a dia? Certo. Vamos lá. Eu gosto de começar explicando um pouquinho sobre a palavra branding, porque é uma palavra que a gente ouve muito, mas que não é tão clara, né, Sim. para as pessoas. E o termo branding, ele vem de brand de marca e NG de ação contínua. Então é a criação e a gestão dessa marca. E aí o posicionamento, ele tá dentro dessa gestão, dessa ação que não para, porque o posicionamento ele é diário e a gente precisa olhar para ele todos os dias. Mas antes de se posicionar, a gente precisa criar. E como a gente está falando de pessoas, a gente está falando de criar um código genético que envolve uma pessoa, né? Uma marca, ela é criada com muitos fatores, né? Com a identidade visual, ela é feita de paleta de cores, de um logotipo, de elementos de composição, de tipografia, mas esse é um código genético de uma identidade visual de uma marca. E quando a gente está falando de branding pessoal, de posicionamento pessoal, que é muito o caso da área de vocês, né, Dani? A gente Sim. está falando de posicionamento dessas pessoas que estão de fato usando as suas próprias imagens para Uhum. trabalhar, para vender, para se conectar. Então, a primeira pergunta que eu levanto aqui é: para quem eu estou vendendo? Quem é o meu público? Porque mesmo dentro da área de atuação de vocês, tem uma ramificação de tipos de clientes, né?
Às vezes eu só trabalho com corporativo, estou só trabalhando com empresários que estão buscando imóveis para negócios. Às vezes eu Uhum. trabalho com residencial, às vezes eu trabalho com quem está, de repente, querendo casas extras, né? Casa de praia, casa de Ah, campo, enfim. temporada, né? Exato, tem uma imensidão de possibilidades, só que mesmo assim, eu preciso saber com quem eu estou falando, quem é o público que eu ou já atendo por construção de trajetória ou desejo atender. Porque quando a Uhum. gente sabe com quem a gente está falando, o que que esse público consome, o que que ele vive, quais são os interesses dele, o que que é importante para essa pessoa, aí eu sei me comunicar e sei me conectar mais. Porque quando a gente está falando de posicionamento, e de construção de marca, seja uma marca corporativa ou uma marca pessoal, a gente fala muito sobre tocar a vida das pessoas. Não Uhum. dá para desvincular que a gente está falando de pessoas para pessoas. As marcas, elas são feitas de pessoas para pessoas. E quando a gente Uhum. está falando da área de atuação de vocês, muitas vezes a gente está falando sobre grandes sonhos, sobre lares, sobre construções familiares ou empresariais. Não dá para excluir as camadas emocionais da construção do nosso trabalho, porque o nosso trabalho toca diariamente a vida das pessoas. É verdade. Então é importante a gente entender com quem a gente está falando, primeiro ponto, né? Qual é o meu público? Quem eu estou direcionando o meu posicionamento para depois construir a minha identidade. E Entendi. aí, a construção de identidade, a gente vai costurar já já. Essa construção de identidade, ela é direcionada para o público que eu escolhi trabalhar ou aquele público que eu tenho maior afinidade, que eu tenho entrosamento, que eu tenho mais facilidade de me relacionar, né? Isso que você Sim, está falando, Vanessa, eu vou só fazer um adendo, e eu falo muito no meu curso e pego bastante no pé das pessoas que participam dos meus cursos digitais, é que é o seguinte, não adianta você querer vender tudo para todo mundo. É muito sim. difícil que você se conecte com as pessoas e sem esse direcionamento certo, no alvo certo, para a pessoa certa, você não consegue gerar a conexão necessária porque você não se comunica de forma correta, né? E a comunicação, ela começa em como a gente se posiciona, antes até de como a gente se expressa para esse cliente, né? Por isso a Sim, importância de selecionar o teu público primeiro. Eu falo isso sim. com muita ênfase, sabe? Quem quer vender tudo não sabe vender nada. Ele se torna um generalista e deixa de ser um Uhum. especialista, né? Sim. Vanessa, o que que me torna única como consultora de imóveis? Por que que um cliente deve confiar em mim e não em outro profissional partindo dessa base do posicionamento? Olha, entendo que, daí você me corrija se eu estiver errado, eu entendo que o serviço de vocês, ele é muito consultivo. Não Sim. adianta você querer convencer a pessoa de algo se aquilo não for exatamente o que a pessoa precisa ou procura, e não que você não vá oferecer, mas a leitura do seu cliente, do seu público é muito importante, no atendimento de vocês. Então, a resposta para o que torna a pessoa única é, primeiro, entender com quem está falando e depois construir a sua, o seu universo de marca. O que eu chamo de universo de marca quando a gente está falando sobre branding pessoal é de fato construir qual é a imagem que você quer passar para as pessoas. Por quê? Quando a gente não se posiciona, as pessoas fazem isso automaticamente por você e pode ser uma imagem que você não queira.
Então é Uhum. importante entender qual é o tom, qual tipo de verbal, o que eu vou falar, como eu vou transmitir, como eu vou me portar, como eu vou me comportar, e isso em todos os fatores, seja você pessoa, seja nas imagens que você usa, na, enfim, se você disponibiliza criativos, né, vídeos, fotos, artes de design. E casado ao que você proporciona no seu próprio atendimento. Tudo tem que ser uma engrenagem. Como eu falo com o cliente, como eu recebo o cliente, como eu faço uma visita, como eu atendo o telefone, como eu converso pelo WhatsApp. É um universo muito grande quando a gente está falando de posicionamento. Uhum. Todos os pontos de contato precisam ser coerentes. Vou Isso é dar um exemplo importante. bem esdrúxulo, assim, tipo, eu trabalho com alto padrão, e posto vídeos ou stories ou coisas zero coerentes com o público que eu tô trabalhando. Esse Uhum. público que está me assistindo consome isso, tá alinhado com esses valores, com esses comportamentos, isso quebra muito. Às vezes a gente está só transmitindo a imagem errada. Às vezes a gente está Uhum. só proporcionando coisas que não conecta com o público. Então é importante sempre lembrar, coloca um bilhete com quem eu estou falando. Se Aham. eu fosse trocar uma ideia com aquela pessoa, né, sentada num restaurante, estaríamos no mesmo restaurante? Estaríamos consumindo as mesmas coisas? Estaríamos falando sobre os mesmos interesses, sobre os mesmos assuntos? Então vale Uhum. ficar essa reflexão. Entendi. Então, assim, resumindo exatamente essa parte que você falou, é muito importante que a gente tenha coerência das nossas atitudes no dia a dia com o que a gente evidencia nas redes sociais, né? Exatamente. É a tal da identidade única. E fugindo um pouquinho do nosso script, mas eu queria fazer um paralelo dessa identidade com autenticidade. Porque o que que eu Tá. vejo, Vanessa? Eu vejo assim, olha, muitos players do nosso mercado glamorizaram a nossa profissão, né? E esses grandes corretores que têm excelentes resultados, eles postam viagens para Dubai e carros importados e um estilo de roupa característico do corretor de sucesso e falam em milhões e bilhões. E para a grande maioria, não é esse o universo em que a pessoa vive, não é essa a realidade. A gente tem possibilidade de ganhar muito bem, Uhum. mas esses são o topo, assim, da nossa cadeia, né? Isso é meio utópico. Só que quem assiste essas pessoas, elas acabam se identificando e achando que precisam se portar dessa forma para ter sucesso. E aí o que acontece? Elas perdem a identidade, elas perdem a sua verdade, a sua autenticidade, porque tenta mostrar na internet uma coisa que ela não é e que ela não Sim. tem, né? Isso, eu confesso para você que está ficando cansativo nas redes sociais. É muito fake, é muita falação, é muito ego. Não porque eu vendi, eu posto o meu vendido, eu posso isso. Até eu, como estratégia de. Não é estratégia, eu vou dizer assim, como uma interiorização de o que eu quero para mim, eu tenho diferenciado muito a minha comunicação. Menos ego e mais atividade, mais proatividade, mais empatia, né? É um novo posicionamento para as minhas redes sociais, um pouco mais condizente com a minha verdade. E aí eu queria que você dissesse um pouquinho para a gente até que ponto trabalhar a minha identidade, o meu posicionamento não conflita com o que eu quero realmente mostrar nas redes sociais. Ou seja, é possível isso? É possível ser Sim, verdadeira e ter um posicionamento correto? sim, com certeza é.
Até porque essa é uma palavra muito. Ah, comecei a ver perguntas aqui, ó. Depois a gente vê, né? Aham, É, é uma palavra muito boa de se usar. Porque daí eu volto para aquele lugar. Marcas são feitas de pessoas e para pessoas. A gente já tem a nossa própria identidade, a gente já tem a nossa autenticidade. E isso deve ser sim usado. A gente precisa usar a nossa essência para que ela reverbere no nosso trabalho. A ideia do aham, posicionamento é usar a nossa essência com estratégia, e não tem problema nenhum. Porque daí a gente vai usar os tons certos, os vídeos certos, os ângulos certos, a comunicação certa, as ferramentas de trabalho estão aí para nos ajudar. A gente faz curso de oratória, por quê? Para aprender a falar melhor. A gente faz curso de vídeo para vocês conseguirem fazer, de repente, uns materiais, né, mais legais, que consiga fazer um bom aproveitamento do espaço. Ótimo, você não está anulando a sua essência, você só está aperfeiçoando o caminho. Então, sim, muito importante que a gente use a nossa autenticidade, porque isso acontece muito de achar que o sucesso ou a receita do bolo do outro vai servir para mim, e não é essa a ideia. não serve. Posicionamento é o seu caminho, é o jeito que você faz as coisas com ferramentas, com técnicas, para que você consiga fazer isso cada vez de maneira mais profissional, se aperfeiçoando. Uhum, Então, você deu um exemplo ótimo do que bloquearia muita gente já, né? Esse tipo de posicionamento afastaria muita gente. Porque uhum, muita gente não quer viver essa ostentação, não quer se conectar com isso. O luxo, ele é invisível. Ele não é ele, né, tem não é muita gente que não tangível, né? consome isso, não consome. Então, eu acho que se a gente se lembrar que o nosso trabalho precisa ser construído com a nossa essência, lapidada, né, para o que importa, para o caminho que importa, para os serviços que você quer fazer, e que o nosso trabalho ele gera conexões emocionais com as outras pessoas, a gente vai ter um pouco mais de cuidado no que fazer, porque daí, quando a gente se posiciona, automaticamente a gente atrai o público certo. Você Uhum, é um velcro, né? A gente atrai o que a gente transmite, é natural. Então, se eu uhum, estou atraindo clientes errados, né, que não condizem comigo, eu preciso olhar para o que eu estou produzindo. Então, sim, autenticidade, essência, ligados à identidade daí estratégica, né, pensada, lapidada, é o combo perfeito. uhum. A gente tem que lembrar que o que é colocado na tua rede social, no teu perfil, diz muito sobre você, né? Então, Muito. tem que dizer a verdade, porém uma verdade que se comunique com o público com quem você quer falar, né? Sim, Eu acho que sim. é mais ou menos por aí. É o que você falou, é uma engrenagem e ela tem que rodar em todos os pontos de maneira correta. Nesse contexto, Vanessa, onde fica a inteligência artificial? Porque o nome já diz, né? Inteligência artificial. Ela não tira um pouco a nossa autenticidade? Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma live há algum tempo sobre como, como aplicar a inteligência artificial na nossa profissão, no nosso dia a dia, para otimizar resultados, otimizar processos, para que os vídeos fiquem mais bonitos, ou seja, o que eu quiser criar com a inteligência artificial, eu crio. Eu pego uma foto de um imóvel e peço para a inteligência artificial colocar uma pessoa nadando na piscina daquela casa, Sim. né? E eu consigo humanizar um vídeo. Eu vi algumas imobiliárias já fazendo vídeos, publicidades, né, de alguns imóveis específicos com modelo artificial, aquele modelo criado. Isso perde a autenticidade, porque até agora nós estamos falando de identidade, a gente não está falando de CNPJ, a gente está falando de CPF,
a gente está falando de identidade pessoal, de verdade. Conflita essa nova onda que agora veio com tudo para esse resultado que a gente busca de posicionamento único e autêntico? Olha, a, a identidade, a inteligência artificial, ela veio com tudo e, assim, é um assunto que se a gente começar a cavar, a gente vai longe, né? Mas, de todas as vezes que esse assunto cai no meio do meu trabalho, a gente lida muito com a inteligência artificial, é uma ferramenta para nos auxiliar, assim como várias outras. Sim. Mas não para substituir, porque o calor humano e a inteligência humana é quem faz as perguntas, né? A inteligência Uhum. artificial trouxe um momento muito sobre é hora de fazer boas perguntas, porque ela te dá boas respostas se você souber perguntar. E Uhum. aí, no caso dessas distorções que a inteligência permite fazer, eu acho que exige um cuidado. E assim, eu acho que também tem uma questão de posicionamentos. Às vezes, a pessoa se posiciona muito para esse lugar de criar vídeos interativos, de criar, de repente, esse é o conceito desse posicionamento. Então tá, beleza, coloca coisa caindo na piscina, coloca pessoas, mas distorcer a realidade pode ser um pouco delicado. Porque, Uhum. no fim das contas, se você distorcer a realidade, vai chegar uma hora que essa conta vai chegar, né? Você vai Sim. conseguir provar como que aquilo não é real. Você não está vendendo uma coisa física. Se você estivesse vendendo um produto digital, talvez a gente tivesse outro papo. Mas a gente Aham. está vendendo o nosso produto final, ele é físico, ele é tangível, né? Você tem que pisar naquela casa. Então, Aham. vai te adiantar criar coisas para vender, sendo que daí, de repente, a sua venda vai acabar sendo não feita, né? Um tiro no pé. Então, vale a Faz reflexão de expectativa, entender. expectativa e realidade, né? Você gera uma expectativa, Exatamente. a pessoa chega lá. Isso acontecia muito quando a gente via fotos de imóveis e ainda vê com muito Photoshop. Lembra aquela Uhum. lente aberta, assim? Eu sempre falei Que para os daí deixa maior, né? olho de peixe, né? Eu, Sim. eu sempre falei para os fotógrafos que trabalharam comigo, eu falava assim, olha, evidencia os melhores pontos da casa, mas não põe Photoshop, porque é melhor o cliente chegar aqui e se surpreender positivamente do que ele olhar e falar assim, nossa, nas Me fotos a casa decepcionei. era É. linda e eu cheguei aqui não era nada daquilo que eu tinha visto, né? Daquilo que eu imaginava. Então, realmente, a inteligência artificial, ela ajuda muito, mas eu acho que ela nos ajuda no back office, podemos falar assim. Eu acho que ela Sim, nos sim. ajuda a fazer pesquisa, a pegar Com informação, a ter certeza. ideia, né? A dar um caminho. Mas eu ainda acho que o tete a tete, o olho no olho, o que você falou do calor humano, as perguntas bem feitas, a escuta ativa, que eu falo muito para os meus mentorados, eu Uhum. acho que nada substitui isso, né? Ai, será que a inteligência artificial vai substituir a nossa profissão de corretor de imóveis? Uma vez eu vi uma matéria real que um robô em Portugal já tinha feito não sei quantos milhões em vendas que superavam muitas performances de grandiosos corretores, né? E ai, que medo, será que esse robô vai tomar minha profissão? O corretor vai deixar de existir? E não vai, e não vai. E quando você cita o luxo, né, Vanessa? Aliás, eu fiz uma matéria no Jornal da Gleba desse mês, que foi uma matéria falando a diferença entre preço e valor, né? E Uhum. ali eu quis dizer que o luxo, ele é realmente medido pelo valor que você dá para aquele imóvel. Pode ser um imóvel de 10 milhões, de 5 milhões, de 3 milhões, né? Não importa, de 300 mil. O que importa é o valor que aquele imóvel tem para você. Enfim, inteligência artificial está aí, tá para nos ajudar, tá para colaborar muito para a gente.
mas eu acho que a identidade, isso é um posicionamento meu, uma visão minha. A nossa identidade, ela é formada pelas relações que a gente cria, né? Enfim, Eu, a- tem gente dizendo que é ah, mentira a história é do robô. mentira? Será? Olha, Mas olha, se for mentira, já já aparece outro. Sempre vai mas ter um robô para amedrontar. eu vou dizer para você que eu acreditei na notícia porque eu vi num site de publicidade imobiliária, que é um site muito renomado no Brasil. Eu vou até ver se eu acho. Se eu achar, eu vou mandar para você, Vanessa, para você dar uma olhadinha. E para o Mar Gomes, eu não sei como é que é seu nome correto, mas para daí a gente até depois discutir sobre isso. Enfim, vamos continuar aqui na questão do posicionamento, da nossa identidade, da nossa verdade. Eu queria que você me dissesse o seguinte, Vanessa. Se hoje um corretor te procurar, e aí eu vou abusar um pouquinho da tua consultoria, se um corretor te procurar, e vamos criar um cenário, for um corretor que atua no alto padrão, e ele quer se posicionar, o que que você diria para ele como começo, como início da história dele nas redes sociais? Qual seria o primeiro passo a seguir? Olha, eu faria essa questão da pergunta primeiro, né? Qualquer atendimento começa com grandes perguntas para poder gerar essa análise da presença atual já dele. Mas eu diria uma coisa que é muito clara para mim, até como cliente, como consultora, enfim. No mercado imobiliário, o produto não é o imóvel, ele é a confiança. Ótimo isso que você falou, ótimo. Você não vende um imóvel, você vende primeiro muita confiança para aquela pessoa que você está atendendo. Porque, principalmente no mercado de luxo, né? É, falamos de vários números ali. Então, e assim, por pequeno ou maior que seja, a pessoa primeiro precisa confiar em você, para depois ela, de fato, comprar algo de você. A gente vende Uhum. primeiro confiança, depois a gente vende o nosso produto. E aí, eu diria, né, que fora isso, que é uma nota a deixar ali de lembrete, olha, eu preciso gerar confiança, eu preciso gerar confiança. E eu acredito até que vocês tenham isso como dor de mercado, porque quando você fala a palavra corretor, já tem uma predisposição a ser pejorativo, né? Então, aí que né, você tem que dobrar o cuidado de vender confiança. E aí, uma vez que você entende para quem você está vendendo, você entende qual que é o seu público, com quem que você vai falar, eu diria, olhe para todo esse universo de marca para você lapidar todos os seus pontos de contato de marca. Posicionamento, ele é online e é offline. Presença digital é muito importante, mas ela precisa se encontrar com a presença física, no caso de vocês, porque vocês têm o contato físico, né? De repente tem gente que não, que trabalha só no online, mas mesmo assim, existe o contato físico em algum momento, porque vocês estão falando de imóveis. Sim. Então, entender que todos os pontos de contato precisam estar dentro de uma estratégia visual, verbal, até sensorial, porque uma marca ela se mostra, ela fala e ela faz as pessoas sentirem. Isso é Uhum. natural. Uma marca faz e fala. Então, Uhum. todos os pontos de contato são importantes. Eu diria, olhe para os conteúdos que você está promovendo, olhe para as fotos, para os vídeos, para o tipo de legenda que você está proporcionando. Qual é o seu atendimento via WhatsApp, via telefone? Como você agenda suas visitas, como você recebe, como você é recebido, como você ouve, como você faz esse primeiro contato com o cliente, como você constrói essa relação. Isso é uma grande engrenagem, tudo precisa estar casado, tudo precisa estar muito alinhado. E quando eu falo sobre pontos de contato, mandei um presente para um cliente.
Que presente é esse? O que que ele leva com ele? O que que você pensou? Tá coerente com a pessoa que está recebendo? Não tá? O atendimento no telefone, né? Ou via WhatsApp. Ponto de contato, muito importante. Muito se resolve via WhatsApp. Uhum, Muito. Então, exatamente. ouvir o seu cliente, ele gosta ou ele pode receber áudios ou não? Ele prefere receber coisas escritas? Ele gosta de reuniões presenciais ou não? Isso tudo é percepção. Então, a gente precisa identificar os nossos pontos de contato e manter um padrão. E aí, quando vai para a presença digital, a gente tem que olhar para o tipo de imagem que a gente está produzindo, que tipo de vídeo. Porque, assim, não é sobre distorcer realidades, mas é sobre promover algo que seja esteticamente bonito. Que seja Uhum, esteticamente, porque o bonito, o belo vende. E sim. não é sobre empurrar as coisas para as pessoas, é sobre promover algo que é belo, Uhum. que faz sentido, que já é coerente com todo esse universo de marca que você constrói nos seus pontos de contato. Aham, perfeito. Eu acho que isso que você acabou de falar faz um resumo da essência da nossa profissão, né? Que é se conhecer primeiro, definir o público que você vai trabalhar, conhecer sobre esse público, saber se posicionar para que esse público tenha afinidade com você, o conhecimento desse público e do mercado em que essas pessoas estão transitando é muito importante para que você tenha assunto para conversar com essas pessoas, para que você tenha informações para levar para essas pessoas que você se Sim. relaciona, né? Aí viajar é importante, para postar a viagem só não é tão É, importante, mas viajar é importante. Você traz assuntos de outros lugares, né? uhum. Culturas diferentes, costumes diferentes, né? A gente aprende outras formas de ver o próprio mercado imobiliário, né? Sim, Unindo isso que a gente comentou agora, que é a questão do nosso trabalho no dia a dia, né? O nosso corpo a corpo, tete a tete, também tem a questão da sensibilidade, né? sim. E a sensibilidade de fazer uma análise mais ou menos assim. Se eu visse, eu me colocando nas redes sociais, se eu fosse uma outra pessoa e visse a minha imagem, o que eu posto, o que eu falo, o que eu diria de mim, Aham. né? Então eu acho que Eu compraria de mim mesma, né? exatamente, eu Eu compraria sou minha primeira vez, eu sou minha primeira cliente do dia. Eu compraria de exatamente. mim? O que eu falo, o que eu mostro é autêntico, é verdadeiro, tem consistência, tem conteúdo, né? Isso é Sim, muito importante para que a gente deixe de ser raso. E é o que você sim. falou. Antes de vender um produto, a gente tem que gerar confiança para que esse cliente que está procurando um determinado produto confie a você, corretor, a tarefa de encontrar o melhor produto para ele. E às Sim. vezes, Vanessa, nem ele sabe o produto que ele quer. Aham, às vezes você vai ajudar ele a encontrar, né? Você vai dando alternativas, dando Sim, alternativas. Eu estou atendendo uma cliente que passou por uma situação bem complicada na casa dela. Não vale a pena trazer aqui agora o motivo, mas enfim, ela mora no centro e ela quer se mudar do apartamento que ela já mora há 20 anos, está bem, ama o apartamento dela, e ela ainda não conseguiu definir o que ela quer. Ela não sabe se ela quer um apartamento na planta, se ela quer se um apartamento de 200 metros serve para ela. Ai, não, mas o meu é 290 metros. Será que se eu for para um de 200 eu vou sentir? Ah, mas aqui no centro é mais barato, na Gleba é mais caro. Ai, se eu pagar. Assim, tantas dúvidas e tantas e acaba incertezas. dividindo esses anseios com você, né? Por confiança. Exatamente. E antes de falar para ela, olha, compra isso que é bom, eu tenho que dar para ela informação, eu tenho que mostrar as alternativas, né? Eu tenho que falar para ela, se você por acaso decidir no futuro comprar este imóvel,
é aqui que você vai transitar, são essas pessoas que você vai conhecer, esse local ele está em crescimento ou não, informações que a gente tem que passar. E isso, Vanessa, eu cada vez mais chego à conclusão que eu só consigo ter esse cliente que me procura como uma consultora e não como uma corretora, Uhum. porque eu foco na escuta ativa e eu transmito isso nas minhas redes sociais e na presença quando eu estou com o cliente. Antes de mostrar Perfeito. qualquer imóvel, vamos tomar um café? Vamos conversar, deixa eu te entender, né? Antes de sair, vamos Sim. visitar esse, olha, calma. Esse posicionamento, ele é super importante. O trabalho que você faz, eu sou uma admiradora do seu trabalho, já faz tempo, você sabe disso. E os seus Eu também clientes, posso dizer o mesmo, viu? bom, obrigada. Por E os experiência seus, própria. exatamente. E os clientes que eu vejo que você tem atendido, porque eu te sigo nas redes sociais, eu vejo assim uma transformação muito grande de percepção de marca, né? Isso é que é legal. O que era uma marca e o que ela virou depois da Vanessa. E eu fico muito feliz, porque eu vejo que os profissionais estão cada vez mais se profissionalizando, estão cada vez mais se qualificando, buscando. Então, assim, para a gente fechar esse momento, eu queria que você dissesse assim uma frase que resume isso tudo e que possa ficar marcado para que amanhã a gente acorde e fale, não, eu vou tomar uma atitude e eu vou me posicionar de forma diferente. Ai, poderia dizer muitas, né? Mas eu acho que vale o lembrete de que quem tem uma marca forte não disputa preço, ela entrega valor. E Uhum. valor é intangível, né? Preço a gente vai lá, faz as contas e vê se cabe no bolso. O valor não, o valor a gente é conexão, é interesse, é sensibilidade e vocês nesse lugar, né, de entrar um pouco na vida das pessoas é uma responsabilidade bem grande. Então, gerar valor para esse mundo, eu acho que é a cerejinha do bolo. Que legal, que legal. Estamos todos em busca disso, né? Muito bom. Graças a Deus eu tenho parceiros profissionais que estão se despontando no mercado e estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu fico muito feliz por isso e eu quero ajudar cada vez mais as pessoas, né? Por isso eu desenvolvo hoje um trabalho de atender os meus clientes, poucos clientes, mas atender de uma forma bem personalizada, e também como um trabalho paralelo, não menos importante, qualificar esses profissionais por meio dos meus cursos digitais, né? E eu acho bem nobre da sua parte, inclusive, porque assim você faz do seu meio um lugar melhor, né? Exatamente. Vanessa, eu estava pensando assim, existe o contador da família, existe o advogado da família, né? O cardiologista da família, mas o corretor é o picareta. É, Não pode, a não pode ser construção assim. é ruim, né? Exatamente. A gente tem que tirar isso de uma vez por todas. E existe como tirar isso. É realmente qualificando e buscando atender com a máxima qualidade possível por meio de Nossa, um tá sendo posicionamento. elogiada. Ah, que legal. Obrigada, Michele. Obrigada mesmo. Vanessa, muito bom falar com você. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu conteúdo, pelo Imagina. seu conhecimento. Essa live ela vai ficar salva. Ah, Ótimo. isso. Quem estiver assistindo hoje ou nos próximos dias quiser entrar em contato com a Vanessa, né, Vanessa, para Sim. fazer um trabalho de reposicionamento de marca, eu super aconselho. Acho que só tem a agregar e vai trazer muito resultado. Sim, Muito com obrigada, viu, certeza. Também Vanessa? agradeço. Foi uma delícia bater esse papo. Tô aí também para te ajudar nesse desafio, mas é um desafio muito bom. Então, Sim, contem comigo. Quem precisar, estarei por aqui também. legal. E quem Obrigada, quiser Érica.
E quem quiser fazer Obrigada, algumas Ana. perguntas, ou para mim ou para a Vanessa, entra lá no nosso direct, que a gente vai responder dentro dos dias aí, tá bom? Muitíssimo Sim, obrigada, Vanessa. Um beijo enorme para você. Sucesso e felicidades. para você também, viu? Beijo. Beijo, Beijo, gente. obrigada, Obrigada. Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.